Fala galerinha, sejam novamente bem-vindos ao canal do professor Emanuel Macedo, seu professor de física. Gente, vamos resolver hoje uma questão do Colégio Naval, ano 2014. Você que está se preparando aí para o Colégio Naval, fique atento a essa questão. Cai muitas questões envolvendo trabalho de uma força resultante, tá? Então se liga na resolução. Gente, a questão fala o seguinte, de cara vocês têm uma figura aí, né? Ó, vocês estão vendo que aqui eu tenho uma figura, né? Um bloquinho sendo... sobre esse bloquinho tem uma força sendo aplicada sobre esse bloco aí, uma força constante, né, de 200 newtons, e ele fala assim, ó, uma força constante F de 200 newtons, deixa eu tirar aqui essa marcação, uma força constante F de 200 newtons atua sobre o corpo, mostrado na figura acima, deslocando-o por 10 segundos. Então ele fala que essa força aqui, gente, que vale 200 newtons, que está sendo aplicada sobre esse corpo de massa 20 kg, faz esse corpo se deslocar por 10 segundos sobre uma superfície cujo coeficiente de atrito vale 0,2. Supondo que inicialmente o corpo encontrava-se em repouso, o corpo estava parado, velocidade inicial igual a zero. Supondo que inicialmente o corpo encontrava-se em repouso e considerando a gravidade local como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, pode-se afirmar que o trabalho da força resultante, gente. Pode-se afirmar que o trabalho da força resultante que atuou sobre o bloco em joules foi igual a... Então eu quero saber o trabalho da força resultante que está sendo aplicada sobre esse bloco de 20 kg. Gente, o trabalho da força resultante, o que é que faz o trabalho da força resultante? O trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética do corpo. Ou seja, o trabalho da força resultante faz a energia cinética do corpo variar. Ou seja, a energia cinética vai aumentando ou diminuindo, dependendo da situação. Então eu tenho que saber, no caso aí, quanto foi que variou a energia cinética do corpo. Sabendo a variação da energia cinética do corpo, eu sei o valor aí do trabalho da força resultante. Bom, a energia cinética, no caso aí, você deve lembrar que a energia cinética é dada pelo produto da massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, nesse caso aqui, o trabalho da força resultante é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Bom, se a gente fizer a troca, né, o trabalho da força resultante vai ser a massa vezes a velocidade final ao quadrado dividido por 2 menos a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Bom, ele fala, né, pessoal, que a velocidade inicial aqui é zero, ou seja, o corpo parte do repouso. Então, nesse caso, esse termo aqui todinho é zero. Então, eu posso dizer que o trabalho da força resultante é igual a massa vezes a velocidade final ao quadrado dividido por 2. Só tem um porém, a gente não sabe qual é a velocidade que o corpo atinge, qual é a velocidade final do corpo. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui de novo o que estava acontecendo lá em cima, né, pessoal? Aqui a gente tem um bloco, tá aqui o bloco. Esse bloquinho ele tem 20 kg e esse bloquinho aqui está submetido a quantas forças? Tem uma força para cima, que a gente chama de força normal, a força que a superfície faz sobre o corpo. Tem a força peso, certo? Temos a força peso. Temos aqui a força F, tá? Tem aqui a força F. E temos aqui no sentido contrário a força de atrito cinética, né? Que atua no sentido oposto ao deslizamento. Bom, o que acontece com a força normal e a força peso? Se equilibram, já que o corpo não tem movimento na vertical. Então, nesse caso, a minha força resultante, deixa eu colocar aqui, minha força resultante é justamente a diferença entre a força F, que é aquela força de 200 newtons, e a força de atrito cinético. Tá, mas para que eu vou saber a força resultante? Porque eu sabendo a força resultante, dá para saber qual é a aceleração do corpo. Eu sabendo a aceleração do corpo, dá para saber qual é a velocidade final que ele atinge. E eu sabendo a velocidade final, consequentemente eu saberei a energia cinética final, que corresponde aí ao trabalho da força resultante. Então, gente, aqui vai ficar força resultante é igual a força F menos. Para quem não lembra mais, a força de atrito cinético, não é estático, cinético,
é o produto do coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Professor, e quem é a normal? A normal, ela está equilibrando a força-peso. Então eu posso dizer que a normal é igual ao peso, né? A normal, ela é igual ao peso do corpo. Então nesse caso aqui vai ficar que a força resultante é a força F menos o coeficiente de atrito cinético vezes a normal. No caso a normal é o peso e peso é o produto da massa vezes a gravidade. Agora eu vou substituir o que a gente tem aqui, ó. A força resultante é igual. Você lembra que aquela força F, né, que a gente viu, ó, essa força F aqui, ela vale 200 newtons. Então a força F ela vale 200 newtons menos quanto vale o coeficiente de atrito cinético. Tá aqui, gente, ó. O coeficiente de atrito cinético é 0,2. Apesar que ele não fala que é o de atrito cinético, mas se o corpo vai se movimentar, né, vai se deslocar, vai ter um deslizamento, é atrito cinético. Então aqui no caso é 0,2 vezes a massa do corpo, está na caixinha, né? 20 gramas, desculpa, 20 quilogramas, e a gravidade vale 10. Logo, a força resultante vai ser igual a 200 menos, gente, quando eu faço o produto disso aqui tudinho, isso aqui vai dar 40. Logo, a força resultante é 160 newtons. A força resultante que atua sobre aquela caixa vale 160 newtons. Se eu sei a força resultante, de acordo com a segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. A força resultante então é 160. A massa, vou subir aqui para não ficar na frente, né? A massa vale 20, a aceleração você não sabe. Quando eu pego esse zero e corto com esse zero aqui, eu vou chegar a uma resposta do tipo 16 dividido por 2. Opa! 16 dividido por 2 igual a aceleração igual a 8 metros por segundo ao quadrado. Então, gente, eu tenho aí a aceleração do corpo equivalente a 8 metros por segundo ao quadrado. E agora, professor, o que a gente faz agora? Vamos com calma. Já sei a aceleração do corpo, né? Achei a aceleração usando aí a segunda lei de Newton, né? Princípio fundamental da dinâmica. Bom, aí nesse caso eu vou usar a equação do m e o v para calcular a velocidade final que o corpo atinge. Lembrando, as equações do m e o v só valem se a aceleração do corpo é constante. E a aceleração do corpo é constante? É porque as forças que atuam sobre o corpo são constantes, consequentemente a resultante é constante, então a aceleração do corpo é constante. Se o corpo tem uma aceleração constante, ele está em MUV e dá para usar equações do MUV para achar aí, no caso, a velocidade final. Então aqui vai ficar V igual a inicial, que é 0, porque ele parte do repouso, a aceleração é 8, e esse tempo aqui é 10, lembra? A questão fala que o corpo se desloca durante 10 segundos. Então aqui é igual a 80 metros por segundo. 80 metros por segundo é a velocidade com que o corpo atinge. Sabendo a velocidade final, agora eu posso usar o teorema de novo, né? O que a gente estava achando lá. Lembra que ficou assim, né? Ó, trabalho da força resultante aqui, ó. Trabalho da força resultante é igual a mv final ao quadrado dividido por 2, já que a parcela da energia cinética inicial é 0. Então aqui vai ficar, a massa é 20, o corpo atinge uma velocidade final igual a 80, tudo isso dividido por 2. Então o trabalho da força resultante vai ser 20 dividido por 2 dá 10, 80 ao quadrado é 6.400, 6.400 multiplicado, deixa eu fechar isso aqui, 6.400 vezes 10, o produto disso aqui vai dar 64 mil newton, gente, ó, 64 mil newtons é a resposta aí do trabalho da força resultante. Então temos como resposta da questão letra D de Daniel, 64 mil, no caso, perdão, né, pessoal, perdão, não é newtons, tá, desculpa, joules, unidade de energia é joules, certo? Então uma questãozinha aí do Colégio Naval 2014, uma questão aí usando um pouco de dinâmica e um pouco de cinemática. Então se você gostou da aula, não esquece, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe essa aula, divulgue o canal do professor aqui para o seu colega, fique atento às próximas questões, aquele abraço!